Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Jailton Lopes Júnior, sou juiz e professor e eu ajudo advogados a atuar na prática sucessória de família imobiliária e processual civil. 4 áreas que andam de mãos dadas e você precisa dominá-las caso queira atuar nessas importantes áreas que são áreas absolutamente rentáveis da advocacia. Hoje nós vamos falar sobre adjudicação de quinhão hereditário. É possível adjudicar compulsoriamente um quinhão hereditário? Quando isso será possível? Como fica a questão dos herdeiros, do terceiro cessionário? Como se dá essa ação? Enfim, um tema muito importante que você precisa dominar na prática. Preparada? Preparado? Roda a vinheta. Adjudicação de quinhão hereditário. Falar sobre adjudicação de quinhão hereditário é falar sobre cessão de direitos hereditários. Nós sabemos que, a partir da data da morte, portanto, da abertura da sucessão, até a data da partilha, o herdeiro pode ceder o seu quinhão hereditário para quem ele quiser. Essa cessão depende de instrumento público. Cuidado, aquela cessão por instrumento particular, ela praticamente não vale nada. Aliás, ela vale um pouco. Ela tem natureza de promessa de cessão de direitos hereditários. Mas esse cessionário não pode ingressar nos autos do inventário e querer ali participar do inventário para receber o quinhão que seria destinado àquele que cedeu, aquele herdeiro cedente. Portanto, cessão de direitos hereditários entre a data da morte e a data da partilha somente por instrumento público. O herdeiro vai ao tabelionato de notas, requer que seja lavrada uma escritura pública de cessão de direitos hereditários. Essa cessão pode ser gratuita ou onerosa. Cessão gratuita equivale a uma doação. Cessão onerosa equivale à compra e venda de um bem imóvel, porque a herança, segundo o artigo 80 do Código Civil, tem natureza de bem imóvel. Agora, como se dá a adjudicação? A adjudicação ela pode ocorrer em um caso muito específico, que é a cessão onerosa de direitos hereditários a um terceiro não herdeiro. Anote isso. A adjudicação compulsória de herança somente ocorrerá quando tiver havido uma cessão onerosa de direitos hereditários a um terceiro não herdeiro. Se um dos herdeiros cede os seus direitos hereditários de forma onerosa a um terceiro não herdeiro, por exemplo, a um amigo, antes de ele ceder a esse amigo, ele precisa notificar os demais herdeiros para que eles exerçam o direito de preferência, porque eles terão preferência pela lei na aquisição desse quinhão hereditário. O herdeiro não pode ceder a outra pessoa, a um não herdeiro, o seu direito hereditário, o seu quinhão hereditário, sem que os demais herdeiros exerçam direito de preferência. Se esse herdeiro cedente alienar o seu quinhão hereditário, veja, uma cessão sempre onerosa, a um terceiro não herdeiro, sem notificar previamente os demais herdeiros, qualquer herdeiro interessado no quinhão hereditário que foi objeto de cessão, poderá adjudicá-lo compulsoriamente, por meio de uma ação de adjudicação compulsória de quinhão hereditário. É uma ação judicial, como ocorre na adjudicação compulsória, por exemplo, de imóvel. É uma ação de adjudicação compulsória de quinhão hereditário. Agora, olha que interessante. E se o herdeiro ceder o seu quinhão hereditário de forma gratuita? Cedeu a um não herdeiro, a um terceiro. Os demais herdeiros podem exercer o direito de preferência? Não, porque o código, ele diz que somente haverá direito de preferência na cessão onerosa, porque ele diz o seguinte, que os demais herdeiros podem depositar o mesmo valor, logo pressupõe uma cessão onerosa. A cessão gratuita pode ser feita para quem o herdeiro quiser. Se eu sou herdeiro, eu posso suceder gratuitamente o meu quinhão hereditário, os meus direitos hereditários, a qualquer pessoa e os demais herdeiros não terão direito de preferência. E também é possível que essa cessão, gratuita ou onerosa, seja para um outro herdeiro, para um co-herdeiro. Imagine, três irmãos. Um deles resolve ceder
onerosamente o seu quinhão hereditário a um dos irmãos. Esse terceiro irmão pode alegar direito de preferência? Não. Então, olha a especificidade da cessão de direitos hereditários que vai gerar o direito de preferência e, consequentemente, o direito à adjudicação compulsória do quinhão. É uma cessão de direitos hereditários, uma cessão onerosa, feita a um não herdeiro, a um terceiro estranho à sucessão. Se for uma cessão gratuita a um terceiro, não há direito de preferência. Se for uma cessão gratuita a um co-herdeiro, não há direito de preferência. Se for uma cessão onerosa a um co-herdeiro, também não há direito de preferência por parte dos demais co-herdeiros. Percebeu como é interessante aí essa questão da adjudicação? Então, sempre que houver a adjudicação a um não herdeiro e essa adjudicação for onerosa, os demais poderão, depositando o valor que foi pago pelo terceiro, adjudicar compulsoriamente o quinhão hereditário, mediante uma ação específica chamada ação de adjudicação compulsória de direitos hereditários ou ação de adjudicação compulsória de quinhão hereditário. Não se esqueça, se você gostou, claro, dessa dica, desse vídeo, de dar o seu like, de se inscrever no canal e de acionar o lembrete, o sininho, clicar no sininho para que você receba em primeira mão as notificações dos novos vídeos. Eu quero que você assista em primeira mão todos os vídeos. Tá legal? Um grande abraço.